Josué está a encerrar o ministério dele. E antes da sua morte, ele reúne o povo. E ele traz à memória do povo tudo o que Deus tinha feito por eles. E às vezes nós nos esquecemos muito do que Deus fez no início da nossa caminhada. Josué então diz exatamente assim: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitasse. E aí finaliza ele dizendo: porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Propósito do coração daquele homem era dizer o seguinte: a referência na minha vida é Deus. E a única coisa que eu posso deixar para a minha família é Deus. Queridos, a desgraça só acontece na vida de uma família cristã quando o altar não está restaurado. O propósito do primeiro dia é a sua intimidade com Deus. Você pode às vezes ser religioso, mas toda a rebeldia dos nossos filhos, toda dureza que dificulta o relacionamento conjugal, biblicamente, tudo começa com o declínio espiritual. É a falta de Deus que faz com que nós tenhamos o desmoronamento do seio da família. Se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus. Primeiro, perdoarei os seus pecados e eu sararei a sua terra. Não tem outra explicação. Nós não perdemos nossos filhos. E o nosso casamento não acaba, nem o intruso entra ao nosso lar, se a nossa intimidade com o Senhor estiver restaurada. E é isso que nós estamos fazendo nesse primeiro dia. O irmão Miguel vai pregar, trazer a mensagem. A palavra do Senhor nos diz: quem tem ouvidos? Quem tem ouvidos? Então ouça, querido. Cadê o pregador? Aqui, está aqui. Bonitão. Homem de Deus. Nós temos sido muito abençoados com a palavra que Deus tem dado a esse homem. E eu tenho certeza que Deus tem uma palavra específica para você nesta manhã, queridos. Não abra mão da sua bênção, amém? Vamos orar pelo pregador. Deus, esconda o teu servo atrás da cruz de Cristo. Dê a ele, ó Deus, nesse momento, a visão clara de tudo que o Senhor plantou no seu coração, para que como profeta de Deus, profetize, dizendo sobre nós: assim diz o Senhor. Guarde aí o teu servo, a sua família e os seus filhos. E a unção de nosso Deus, que quebra o jugo e traz sossego, repouse sobre a vida do teu filho nesta hora, fazendo-o fluir na tua graça e na unção do Senhor para falar à tua igreja. É a nossa oração em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Bom dia, meus irmãos. Eu quero começar dizendo da minha satisfação e surpresa de ver esse grande número nessa hora, que a gente saiu de casa ainda à noite. É bom, muito bom. O texto base para a nossa reflexão já foi lido, e eu queria só lembrar, que então Josué fala ao povo dizendo da possibilidade de fazer uma escolha. Se eles queriam de fato seguir a Deus, ou se eles queriam seguir o Deus ou os deuses da terra que eles estavam tomando posse. Mas ele afirma então, dizendo: escolha o que vocês quiserem, eu e a minha casa, porém, nós escolhemos servir a Deus. Amém? Vamos dizer essa última parte? Eu e a minha casa escolhemos servir
a Deus. Olhem que esse texto fala de um sentimento que deve fazer parte da nossa vida. Toda a nossa família servindo a Deus. Quem não quer isso? Eu quero ver os meus filhos servindo a Deus, envolvidos na obra de Deus, na igreja, buscando os valores do reino de Deus, cultivando toda aquele desejo, aquele sentimento pelas coisas espirituais que também faz parte da nossa vida. E que às vezes nós nos damos por conta que tardiamente nós começamos nessa busca. Mas que não precisa ser assim na nossa casa, que os nossos filhos desde cedo podem se decidir por Deus e podem buscar a Deus. E o que me chama a atenção ainda nesse momento de introdução é que Josué fala numa perspectiva de fé. Porque ele não pode fazer uma decisão em nome da sua família. Ele não pode dizer pela sua esposa e pelos seus filhos o que ele quer. Isso implica que a sua esposa e os seus filhos deem essa resposta. Mas se ele faz isso, ele faz nessa perspectiva de fé, como que dizendo assim: eu sei que Deus olhará com graça para minha casa. Eu sei que o olhar de Deus, que a bondade de Deus estará sobre a minha família. Como que dizendo também: eu sei que se eu fizer a minha parte, Deus fará a sua e cumprirá as suas promessas lá na minha casa. Isso é demais significativo para nós e significativo para mim, que estou com 2 filhos e uma filha entrando na adolescência, e quando ao mesmo tempo que eu vejo as dificuldades de lidar com ela, eu vejo também tantas outras coisas das pessoas nos dizendo: é agora que vem o perigo, é agora que os filhos se distanciam, é agora que tu vai perder a tua casa, mas todavia eu quero fazer nessa manhã, junto com todos vocês, a mesma afirmação de fé que Josué fez um dia, há quase 3.000 anos atrás, dizendo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Agora, para que a gente não perca muito tempo, porque o tempo é exíguo, para a gente levantar um altar na nossa casa, eu escrevi assim, eu organizei o pensamento dessa forma: precisamos cumprir 3 exigências. 3 exigências. E bem rápido. Primeira delas: o que eu preciso fazer para que um altar se erga lá em casa? Para que eu tenha verdadeiramente um altar lá em casa? Em primeiro lugar, eu preciso assumir um compromisso pessoal com Deus. Percebam que Josué começa a sua grande afirmação, uma das mais famosas da sua história, dizendo assim: eu. Ele fala dele mesmo. Ele afirma, ele fala da sua firme decisão em servir um Deus. Ele está dizendo isso, a partir dele, do seu desejo. E olhem só, queridos, para que um altar seja edificado em casa, ele deve começar com alguém. Não é assim? E Josué se oferece, ele diz assim: sou eu. Para que um altar comece na minha casa, eu quero me oferecer, Deus. Como que dizendo para nós: se alguém não quiser lá em casa orar, mesmo assim eu vou orar. Se alguém lá em casa não quiser estudar a palavra de Deus, eu vou estudar a palavra de Deus. Se alguém lá em casa se atrapalhar, se perder, se confundir, se desviar, se lançar em pecado, se desistir de ir nos cultos, se frustrar com Deus, todavia, eu vou continuar. Começa com essa convicção da parte dele. E isso nos mostra que quando há ao menos uma pessoa comprometida em casa, toda a família acaba sendo influenciada. De alguma forma, Paulo também reafirma isso, dizendo assim por carcereiro em Filipos, quando ele queria se matar, e Paulo, aconteceu toda a história, e rapidamente o carcereiro diz assim: mas o que eu vou fazer? E Paulo então diz: crê e será salvo tu e a tua casa. Paulo dizendo: começa contigo, vai, que não só tu, toda a tua família vai atrás, creia no Senhor Jesus. Amém? Ele dá a entender que o relacionamento de sua família, Josué,
dá a entender que depende da sua vida pessoal. Olhem só, ele reconhece sua responsabilidade em servir de inspiração a toda a sua casa. Porque se os pais oram, os filhos também oram. Se os pais leem a Bíblia, os filhos também leem a Bíblia. Vocês já se deram por conta disso? Se os pais amam, servem, evangelizam, se comprometem, os filhos de alguma forma também. E eu, ao escrever essa história, eu me lembrei de algumas coisas, e um relato rápido, é que quando a nossa filha tinha perto de 3 anos, ainda não tinha, em um dia que nós estávamos dormindo todos juntos no mesmo quarto, fora de nossa casa, à noite eu peguei a minha Bíblia para ler, a Miriam pegou a Bíblia dela para ler e a Isabela estava ao lado, a gente ainda com a luz acesa, e nós começamos a ler como de hábito, e de repente a Isabela diz assim: mãe, me dá a minha Bíblia. E ela não tinha 3 anos ainda, me dá a minha Bíblia. Mas ela sabia ler? Não, mas ela já tinha a Bíblia dela, com gravuras, com figuras. Por que ela fez isso? Porque ela estava vendo a gente fazer alguma coisa. Quando os nossos filhos olham a gente folheando e folheando e folheando, o que tem nesse livro? Por que vocês leem tanto? O que eu posso encontrar aí? É isso que vai gerar. Agora, uma coisa importante que eu preciso falar especialmente para os pais é o seguinte: uma família serve a Deus especialmente quando o homem da casa conduz. É quando o marido ou o pai toma a direção. Ele está investido dessa figura de autoridade. E quando ele toma esse passo, a sua casa é profundamente influenciada. Então vamos ter esse cuidado, uma palavra para os pais, para os homens, de assumir o seu papel dentro da sua casa como sacerdote do lar. Porque, queridos, nós estamos enfrentando nesses nossos dias, nesse nosso tempo de pós-modernidade, uma grande crise de modelo nas famílias. Os filhos já não veem mais os pais orando, não veem mais os pais lendo, jejuando, evangelizando, repartindo, amando, fazendo as coisas, cumprindo os valores do reino de Deus. E muitos acabam não se convertendo, mesmo que a família seja de crente, nem desenvolve a sua espiritualidade, porque deixaram de ver dentro das suas casas tal modelo. Por isso a gente precisa parar e pensar que tipo de exemplo a gente está dando para os nossos filhos, para as nossas famílias. Eu quero que os meus filhos vejam o meu compromisso com Deus. Eu quero que os meus filhos me vejam orando, me vejam estudando, me vejam buscando a Deus. Por isso, desde pequeno, eu tenho cuidado e não tenho dificuldade de ser visto por eles. Pelo contrário, eu faço algumas coisas que para alguns, quem sabe, possa até escandalizar. Mas eu não me importei de dar Bíblia para os meus filhos, mesmo pequenos, ainda que rasgassem a Bíblia. Porque se rasgar a Bíblia, compra outra. Se riscar, se mastigar a Bíblia, compra outra. Tem mais, tem uma livraria cheia de Bíblia. Porque a Bíblia é um livro comum quando está fechado. Mas quando a gente abre e lê, ele transforma a vida. Que coma, que mastigue, que risque, mas que aprenda a lidar com esse livro. Por muitas vezes eu estava orando e a Isabela ou o João, eles vinham e começavam, criança, vendo o pai ali parado, né, quietinho, e começava a subir nas minhas costas. Eu estava de joelho, mas eles vinham e puxavam e subiam. O João, em especial, agarrava pelos cabelos e e eu continuava orando até onde dava, porque eu queria que eles me vissem orando. E será que os nossos filhos podem ter essa liberdade? Mas é oração, tu tinha que ter feito alguma coisa. Eu não sei, nem Jesus fez isso. Quando ele estava no Monte da Transfiguração, naquele momento onde ele se mostrou tão divino como nenhum outro, os discípulos dele estavam dormindo e Jesus não se incomodou. E Pedro se levanta e quando está aqueles 3 homens
as maiores figuras da história da igreja e da Bíblia, e Pedro diz uma grande bobagem, parece que Jesus deixa que aquilo aconteça do mesmo jeito. Então que os meus filhos participem disso na sua simplicidade, na sua imaturidade, mas que eles me vejam buscando a Deus. Porque, queridos, a gente tem que se dar por conta que religiosidade superficial não inspira ninguém. Principalmente os da nossa casa, aqueles que estão próximos de nós, em especial no período da adolescência, quando o adolescente, em formação da sua personalidade, e começa a se rebelar contra tantas coisas, e tem um senso de justiça muito apurado, se ele percebe que o pai diz uma coisa e não faz, ele entra em conflito. Ele começa a se questionar e não aceita essas coisas. Então que nós assumamos um compromisso verdadeiro e que os nossos filhos vejam que esse compromisso é real, parte das nossas entranhas, leva o nosso coração junto. Você pode dizer amém? A primeira exigência que a gente deve cumprir então é essa, assumir um compromisso pessoal com Deus. A segunda exigência é acreditar no potencial de cada pessoa de sua casa. O que isso quer dizer? Josué acreditava na sua família. Ele sabia que Deus podia contar com essa mulher e seus filhos. Porque, de novo, na sua afirmação de fé, ele diz: eu e a minha casa temos algo a dar para Deus. Nós vamos servir a Deus. E sendo bem direto, de maneira rápida, nós precisamos parar de desacreditar-nos de casa e começar a vê-los com potencialidade. Os nossos filhos, a nossa esposa, o nosso marido têm potencialidade diante de Deus. Em algum momento, se me for oferecida a oportunidade em tantas mensagens e palestras para a família, eu vou contar para vocês como é que foi a minha conversão e como é que eu fiquei crente, de fato. E a Miriam está aqui comigo, e quem me fez crente foi ela. Foi ela que me fez crente de verdade. E até hoje eu valorizo muito a sua opinião e tenho os seus conselhos como conselhos de Deus. Às vezes eu planejo, às vezes eu arrumo, às vezes eu formulo estratégias, e aí quando eu reparto com ela, ela me olha com aquela cara e diz assim: não sei não. E quando ela diz não sei não, dentro de mim diz: e tem alguma coisa errada. Por quê? Porque eu acredito que ela é crente, ela tem alguma coisa de Deus para me dizer. Eu acredito na espiritualidade e potencialidade dos meus filhos, eu trabalho por isso, eu invisto nisso, eu oro por eles. Por isso, queridos, não menospreze as tentativas da sua família. Especialmente eu falo agora para pais, não desprezem as tentativas atrapalhadas dos seus filhos de buscarem a Deus. Porque teve um momento na minha vida, que eu já tinha ali 16, 17 anos, ou quem sabe um pouco mais, e eu me lembro claramente que numa vida meio morna, meio sem graça com Deus, eu disse para Deus: eu não quero mais ser assim, eu quero ser um crente de verdade. E aí um tio meu chegou e disse assim: isso é fogo de palha, isso não vai durar muita coisa. Por quê? Porque as pessoas que estão próximas de nós já conhecem a nossa história, que a gente erra, que a gente volta a errar, que a gente diz que vai fazer e não faz. Mas não pode ser você esse o instrumento para atrapalhar e desmotivar. Quando a gente perceber isso nos nossos filhos, que às vezes dizem uma coisa hoje e amanhã já não querem fazer mais, que a gente diz assim: vamos fazer, tu disse porque tu queria, e se tu quer, Deus vai te capacitar a fazer. Acredite então e invista mais nos de casa. Porque ontem à noite o pastor falou: o que adianta a gente ganhar o mundo inteiro e perder a nossa casa? O que adianta a gente ser um evangelista, um pregador de multidões, levando um monte de gente à salvação e perder a alma do nosso filho? O que adianta a gente investir todo o nosso tempo com os de fora, que dão um trabalho enorme,
E às vezes aqueles que estão pertinho de nós, que só precisam de empurrão, a gente vai desprezando e achando, não, eles estão indo junto com a gente e vão ser crente automaticamente. Não, a gente precisa investir neles. Agora, quando a gente fala em acreditar no potencial da nossa casa e da nossa família, eu quero dizer que a gente não pode permitir que falhas anteriores impeçam o exercício do papel que cada um tem dentro da sua casa. Como assim? Todos nós temos histórias de um passado indigno, de pecados cometidos e reincindidos. Todos nós temos essas coisas que, vez por outra, nos são trazidas à memória. E que, às vezes, com a ajuda do cão, né, isso vem com uma força enorme. Quando a gente se propõe a fazer alguma coisa, quando a gente, então, decide assumir algum compromisso com Deus, dentro de nós vem, mas como é que tu vai fazer isso se tu já fez, se tu... Pior do que isso, é que quando a gente se desafia por Deus, ou se deixa desafiar por Deus, e a esposa da gente diz assim, mas quem que tu pensa que tu é? Ou o marido diz assim, logo tu que... Vamos parar com isso? Vou usar aqui a estratégia do pastor. Olha para a pessoa que está do teu lado e diz assim, vizinho, diz assim, vai, vizinho, vamos parar com isso? Vamos parar de se acusar? Espero que esse seu vizinho seja seu marido, sua mulher, seu filho. Vamos parar com isso? E vão começar a nos incentivar uns aos outros? Vamos ajudar uns aos outros a vencer as acusações. Já chega o que a gente sofre com os nossos próprios pecados. Nós não precisamos ser lembrados pelos outros. Nós precisamos da ajuda da nossa mulher, do marido e dos filhos, para que a gente, de fato, assuma o papel que Deus tem para nós. E eu digo para vocês uma coisa bem pessoal que eu não precisava dizer, mas é que é bom que vocês conheçam. Que nos últimos anos da minha vida, eu me atrapalhei um pouco com a minha casa. Sempre tive uma vida regrada e disciplinada, incentivando os meus filhos, orando com eles, estudando com eles. Mas por alguns motivos, que alguns já sabem, algumas feridas, algumas frustrações, eu acabei me atrapalhando. Eu acabei me deixando levar pelo desânimo. Acabei esquecendo algum desses valores, algumas dessas práticas que eu tinha tão viva na minha casa. Mas na semana passada, quando eu fui estudar essa palavra, pastor, e essa mensagem, eu já preguei uma vez, num congresso em São Paulo, há uns 5 anos. E essa mensagem eu preguei em quase 2 horas. Era num domingo de manhã, numa Assembleia de Deus, que os cultos não terminam nunca, sabe aqueles? Quase 2 horas de pregação. E eu tenho ela gravada, e eu ouvi de novo. E quando eu terminei de ouvir, eu chamei a Miriam, chamei os meus filhos e disse assim, eu preciso dizer uma coisa para vocês. Eu quero pedir desculpa para vocês, porque eu deixei de cumprir o meu papel dentro de casa. Eu deixei de incentivar vocês à oração e deixei de orar junto com vocês. Deixei de estudar a Bíblia e de prezar tantos valores que por anos nós prezamos juntos. Eu quero que vocês me perdoem e que vocês me ajudem a assumir de novo esse lugar, esse papel. Interessante, queridos, é que parece que houve assim uma mudança de mentalidade, não só na minha cabeça, mas em toda a casa. Os meus filhos parece que entenderam aquilo como um novo desafio e me deram a chance, e deram a chance à minha casa, então, de recomeçar. E nós estamos recomeçando com a graça de Deus. A terceira exigência é essa: trabalhar pela edificação e serviço de toda a família. Em cada casa, um altar.
Esse pode ser um lema lá para sua casa. Em cada casa, um altar. A gente tem que trabalhar pela edificação e serviço de toda a nossa casa. Quando eu falo isso, eu estou falando de um nível mais elevado de devoção ou espiritualidade. É o familiar frente ao individual. Isso é mais elevado. Conquistas individuais agora encontram um novo desafio, qual seja envolver a família. Não basta eu descobrir as coisas de Deus. Não basta eu assumir compromissos com Deus. Eu tenho que levar a minha família junto comigo. Era isso que Josué estava dizendo. Eu e a minha casa, eu vou levar eles junto comigo. A vontade de Deus é que nós o sirvamos em família. Aqui está o crescimento espiritual pleno. Tu pode buscar lá no teu quarto, a tua esposa lá na sala, os teus filhos em qualquer lugar. Tudo isso é importante, mas também é importante que tenha um momento de todos juntos buscando a Deus. E parece que Josué se esforçava para que todos pudessem servir a Deus. E olha, eu preciso ser bem rápido. Às vezes, familiares não servem porque estão oprimidos, desmotivados e confusos dentro de casa. Como exemplo, teve uma vez que nós fizemos um trabalho, e esse trabalho era para jovens, e o tema proposto era como escolher a pessoa certa para casar ou para namorar. E mais uma vez, eu e a Miriam éramos os palestrantes. A gente falou isso muitas vezes, e na igreja. E na nossa igreja lá, todo ano tinha isso. Todo ano, porque todo ano parece que eles esquecem, né? Então todo ano tinha. Mais uma vez nós estávamos lá. E um líder da congregação chegou e disse assim, eu falei, como é que está aí o seminário, a disposição da igreja, os jovens envolvidos? Ele me contou a seguinte história. Porque cada pai tinha que pagar R$20 para se inscrever nesse seminário. E aí um pai chegou para ele e disse assim, isso foi algum tempo atrás, depois, me desculpe, algum tempo depois ele me contou essa história. Um pai chegou para ele, lembra daquele seminário e tal, eu desafiei a igreja, Um pai chegou para mim assim, diz, eu não tenho R$20 para pagar. Tá bom, não tem. E aí ele me contou que passado algum tempo o pai presenteou a filha com um celular de R$400. Aí a gente pergunta, será que houve alguma inversão de valores aí? Será que eu não posso dar R$20 para edificar a família, mas posso dar R$400 para um celular? Então às vezes a família não está se envolvendo porque está confusa. Está atrapalhada, não sabe o que o pai quer e o que o pai não quer, porque às vezes o celular mostra mais do que o compromisso com outras coisas. Às vezes os familiares não servem porque gastam muito tempo servindo o homem da casa, porque o cara quer tudo na mão. O cara exige demais e a mulher não tem tempo para nada, só para paparicar o dondoca. Diz isso aqui no Tocantins, né? Ou às vezes é a mulher que quer ser paparicada. Às vezes a família não se desenvolve porque só há lugar para um crente. É o varão de Deus, é o homem de Deus, é a profetisa, é só ela que pode ser usada por Deus. É só ele que tem inspirações de Deus. E aí a família não se desenvolve. Agora, queridos, escute isso. O desejo pelo ganho familiar deve ser maior que o ganho pessoal. Todo o bem que eu posso obter individualmente não se compara com aquele que eu posso ter em família. Você acredita nisso? Theodore Roosevelt disse o seguinte, que, em outras palavras, um dos maiores inimigos da família é o egoísmo. E ele diz então assim, nenhum sucesso compensa o fracasso na família. Eu posso ser grande, até presidente da república, mas se eu não levar a minha família junto comigo, que ganho eu tenho aí? A família, queridos, deve ser trabalhada e edificada para o serviço de Deus. É na família o principal lugar de formação e edificação de vidas
para Deus. É algo que Deus entregou à família a fazer e deve acontecer a partir dos relacionamentos familiares, no dia a dia em casa, pelo exemplo e pelo convívio. Deuteronômio 6, 6 e 7 diz assim: ensine o teu filho andando, deitando pelo caminho, dentro de casa, fora de casa, pega ele pela mão, caminha com ele e ensina. É lá na nossa casa que cada pessoa tem a oportunidade de aprender os valores mais importantes para a vida, tanto valores individuais quanto sociais, como amor, doação, respeito, limites, direitos, deveres, serviço. Olhem só, família e igreja formam uma parceria bíblica com benefícios espirituais mútuos. Famílias bem estruturadas formam igreja sadia. Igreja sadia edifica suas próprias famílias. A espiritualidade dos nossos filhos nasce na nossa casa e é edificada e aperfeiçoada na nossa igreja. E não é diferente disso. É lá em casa que os nossos filhos aprendem a ser crentes. Não pense que é na família. Não pense que é na igreja. Não pense que é no trilhar. Não pense que é aqui no culto. É na nossa casa. Pelo exemplo, pelas atitudes, pelo incentivo. Claro que a nossa família vai ser aperfeiçoada aqui, no trilhar, nos cultos, mas começa lá em casa. Você pode dizer amém? O tempo é curto e eu preciso ser bem rápido. Terminei as 3 exigências e repito para vocês. Assumir um compromisso pessoal com Deus. Segundo, acreditar no potencial de cada pessoa na sua casa. Terceiro, trabalhar pela edificação e serviço de toda a família. Em cada casa construir um altar. Agora, em termos práticos, o que eu posso fazer para atender essas exigências? E aqui eu tenho só que ler. Não tem mais tempo de explicar tanto. Em termos práticos, primeiro, assuma inicialmente um compromisso pessoal com Deus. Desenvolva seu relacionamento com Deus. Pare de dizer que em sua casa não dá e comece por você mesmo. Prove que você busca Deus verdadeiramente. O compromisso da sua família virá após o seu relacionamento estar bem firmado e dando frutos, mostrando que vale a pena fazer o que você está fazendo. Segunda atitude prática, ajude cada familiar a assumir o seu lugar em Deus. Pare de trazer de volta os erros cometidos pelos outros. Confesse os pecados, perdoe e ofereça perdão de maneira generosa, pois todos cometem erro em maior ou menor grau. Ajude um ao outro a vencer suas fraquezas e incentive que cada um se desenvolva espiritualmente e assuma o seu papel dentro da sua casa. É essa a família que Deus te deu, já te deu por conta disso? São esses com os quais tu tens que contar. Não faça comparações, não faça menosprezos, mas unam as forças e trabalhe pelo bem comum de cada um e de toda a família. Terceiro, edifique em sua casa um altar de adoração a Deus. Escute, não estou falando de um cultinho de brincadeira, porque às vezes a gente confunde e diz bem assim, é um cultinho que a gente vai fazer. Eu estou falando de um serviço de adoração verdadeira, que até pode acontecer em meio à brincadeira de criança. Não estou falando de práticas ritualizadas que servem apenas para desencargo de consciência, mas de uma atitude comprometida com Deus, de afirmações de fé, de um ambiente que proporcione a Deus a oportunidade de mudar a realidade de cada pessoa e da totalidade da nossa família. Eu estou falando de louvar a Deus com gratidão e alegria, de orar com sentimento e de acreditar naquilo que se ora. A oração que tu faz dentro da tua casa, com teus filhos ainda pequenos, funciona, acredite nisso. Estou falando de criar um momento onde se possa contar as necessidades e pedir ajuda, refletir na palavra de Deus e deixar que essa palavra de Deus ministre ao coração dos nossos filhos.
Outra atitude, desafie os seus filhos a aceitarem Jesus. Eu sempre tive isso comigo e acredito que esse privilégio é sobretudo dos pais. Foi em casa que a minha filha, com menos de 4 anos, com lágrima nos olhos, olhou para mim e disse assim: eu quero Jesus. E eu tive a oportunidade de orar com ela, impor as mãos sobre ela e conduzir ela a entregar a sua vida para Jesus. Foi em casa que o meu filho João, muito mais difícil do que a Isabela, toda vez que eu dizia: tu quer aceitar Jesus? Não. Eu falava e comentava as coisas de Deus e dizia assim: hoje, meu filho, tu quer entregar a tua vida para Jesus? Não. Eu ouvi não, mas o que tem essa criança? Por que é diferente da outra? Até que um dia eu falei: tu quer entregar a tua vida para Jesus? Ele disse: hoje eu quero. Aleluia! Isso é privilégio nosso, nós podemos fazer isso. Amém? Quinta atitude, estimule seus filhos a se envolverem com Deus e com a igreja. Eles precisam ver em nós e a partir de nós receber o estímulo para amar a Deus e cumprir com a missão que Deus deu para a igreja. Eles precisam ser incentivados a encontrar o lugar deles no corpo de Cristo, a buscar os dons, a ter as suas próprias experiências com Deus. E nisso faz parte a gente dar os nossos testemunhos de experiência com Deus. E quinta atitude, ou sexta, construa valores pessoais e familiares dignos de um mundo sem valores. Quem é que fala para os seus filhos sobre castidade, sobre fidelidade, sobre pureza, sobre os valores do reino de Deus? A cultura, a mídia, as escolas falam coisas contrárias a Deus, contrário aos valores de Deus. E nesse tempo de pós-modernidade, quando não apenas a gente não valoriza, a gente contrapõe, ou melhor, a nossa cultura está contrapondo, desfazendo os valores construídos até então. Nós precisamos construir uma contracultura cristã, afirmando constantemente que os valores de Deus valem a pena. Em último lugar, ou a última atitude, descubra qual a vontade de Deus com a sua família. O que Deus quer com a sua casa? Você já se perguntou sobre isso? Quando a gente está lendo a Bíblia, a gente vê que Deus usou famílias. Esse é o tempo para mim parar de pregar. Deus usou famílias. Ele usou a família de Noé. Ele usou a família de Abraão, Isaac e Jacó. Ele usou Davi e os seus descendentes. Ele usou José e Maria. E a tua família? Na minha igreja, eu apresentei muitas crianças a Deus. E gostava muito de fazer isso. E uma das coisas que eu mais dizia era incentivar as pessoas a olhar na perspectiva: o que será que Deus quer com teu filho? Quando João Batista nasceu, envolto em tantos milagres e coisas sobrenaturais, as pessoas olhavam um para as outras e diziam assim: o que vai ser desse menino? Você já olhou na cara do seu filho e da sua filha e perguntou para Deus assim: Deus, o que vai ser deles? O que tu quer com eles? Crie essas expectativas e deixe Deus usar os seus sentimentos, seu coração para que isso aconteça. Amém? Às vezes a gente faz declarações e afirmações de fé e às vezes isso é muito vago. A gente só diz e acha que é apenas dizendo assim: em nome de Jesus, principalmente se for cheio das, em nome de Jesus, se ficar rouco, se fizer cara feia, a coisa vai acontecer. Não é uma palavra mágica. Mas o nome de Jesus só tem valor quando nós oramos e os nossos sentimentos se harmonizam com a vontade de Deus. É como se Jesus estivesse orando com a nossa boca. Então deixe essas coisas, crie expectativa, deixe Deus mobilizar as tuas entranhas a respeito da tua família. Isso vai acontecer. Fique em pé.
Na vida há escolhas, pastor, pode vir. Na vida há escolhas com repercussões eternas. Moisés disse assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para ti e para os teus descendentes. E eu quero dizer para vocês: escolha a vida para ti e para a tua família. Na vida, o tempo que se perde nem sempre pode ser recuperado. Então cuide bem dele. Em último lugar, na minha conclusão, olhe para cá. Eu não sou um pai e eu não sou um marido perfeito. Eu tenho os meus erros, eu tenho a minha indisciplina, eu tenho as minhas próprias limitações, mas eu queria convidar você a juntos, como vasos de barro, deixar o tesouro de Deus brilhar na nossa vida e na nossa casa, em nome de Jesus. Querido, dar a mão à pessoa que está ao seu lado aí, sua família, seu irmão. Você, homem, receba essa palavra. Quando você, o homem da casa, e os seus filhos entendem que você leva a sério o seu relacionamento com Deus, sua mulher e os seus filhos seguem o seu modelo. Quero que você cante conosco essa canção e nós vamos indo para o final fazendo essa oração a Deus de intimidade. Vamos cantar juntos? Já na alva luz do dia raiar, lá estava a cena que me impressionou. Obrigado, Deus. O anjo preso a Jacó, que por sua bênção lutou e jamais desistiu. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem ti, sem ti. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Pai eterno, esta palavra, Senhor, é palavra de fé, palavra que nos chama ao desafio de termos intimidade com o Senhor, palavra, ó Deus, que nos mostra que tudo depende do nosso compromisso com o Senhor. Não importa, Senhor, se o outro ainda não está no estágio de te buscar. Não importa, Deus, se os nossos filhos, ó Senhor, ainda não entenderam, mas a Tua palavra foi tão clara. Tudo começa com a nossa decisão. Eu, minha casa, assumiremos um compromisso com o Senhor. Restaura nesta manhã, ó Deus, no coração deste homem, um coração de sacerdote. Um coração, ó Deus, quebrantado na Tua presença. E que nós enxerguemos, ó Deus, que o propósito do Senhor na família começa com a decisão pessoal de buscarmos ao Senhor uma intimidade ainda maior do que aquela que hoje temos. Porque a Tua palavra diz: santificai-vos hoje, porque amanhã Deus fará maravilha no meio de vós. Nós cremos nisso, Pai.
cremos nisto e mudaremos e mudamos no nome de Jesus. E o teu povo diz: